dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. Mais um programa Acordando para o Propósito, entrando na sua telinha, você que assiste pelo smartphone ou pela Smart TV. Nós estamos aqui diariamente trazendo para você uma reflexão sobre a palavra de Deus, para poder te instruir, para você refletir, colocar em prática e viver os planos de Deus para a tua vida. Por isso é acordando para o propósito. É você literalmente despertar, levantar, acordar para o propósito de Deus na tua vida. Lembrando que nesse mês de novembro, nossa temática é saúde. Saúde. Todo mundo quer saúde, mas talvez nem todo mundo estuda e aprende sobre saúde por um viés bíblico. E a Bíblia fala muito sobre aspectos relacionados à saúde. Então, se você está aqui, certamente é porque você está interessado em aprender mais sobre essa temática. E você que, porventura, chegou aqui, está vindo pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, nos dê a honra de você ser um inscrito no nosso canal. Vai ser um grande prazer ter você aqui como um inscrito, como uma pessoa que acompanha o nosso trabalho e uma pessoa que participa aqui conosco de todas as nossas programações e de tudo aquilo que nós compartilhamos aqui. Então, faça a tua inscrição. Você vai clicar no botãozinho embaixo, inscrever-se, acionar o sininho das notificações para poder você ficar por dentro de tudo que nós estamos desenvolvendo. E também não deixe de, ao longo aqui do nosso programa, você curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o nosso canal, é importante para a interação e principalmente para nós propagarmos esta mensagem para o maior número de pessoas. Hoje é quinta-feira e você sabe que quinta-feira, no término do programa, você pode colocar o seu pedido de oração. Por quê? Sexta-feira nós fazemos oração e mencionamos os pedidos que foram aqui colocados. Então não esqueça, no final eu vou lembrar você novamente, mas se você quiser, você já pode adiantar, coloca o seu pedido de oração. Sexta-feira passada nós oramos pela saúde dos nossos espectadores aqui, você que nos acompanha. Nós fizemos uma oração específica para a área da saúde e apresentamos aqueles que, porventura, colocaram o pedido de oração nos comentários. Então, se você assim desejar, faça isso e no final lembro você, tá bom? Antes de nós terminarmos o programa. E amanhã não deixe de acompanhar que nós vamos fazer uma oração especial apresentando os pedidos que aqui foram colocados. Olha, hoje eu quero aqui começar a tratar com você sobre um dos aspectos relacionados à saúde dentro daquele escopo que nós apresentamos anteriormente. Nós apresentamos aqui aquilo que 1 Tessalonicenses 5:23 apresenta para nós. A ideia de espírito, alma e corpo. Um ser tricotômico que é o ser humano. E hoje nós vamos começar aqui a embasar uma ideia bíblica. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no capítulo de número 2 de Gênesis, para poder você ler aqui um único versículo comigo. Gênesis capítulo de número 2, o versículo é de número 7. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 2, 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Eu vou ler novamente. Então o Senhor formou o homem. Preste atenção nesse verbo. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Primeira coisa que você precisa pensar aqui é que o corpo diz respeito a uma forma e a uma expressão dada por Deus para aquilo que ele trata anteriormente.
Quando Deus fala de façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tem todo uma abrangência dentro desse raciocínio. Fazer o homem à sua imagem e semelhança. E por que é difícil de compreender isso? Porque geralmente você vai pensar assim: olha, você está falando sobre forma, sendo que é impossível nós tratarmos sobre uma forma de Deus. É impossível nós tratarmos sobre um aspecto corpóreo de Deus. Ele é um ser divino. Mas você precisa pensar o seguinte: Deus, ele quis, através da criação, expressar o seu poder, a sua soberania, a sua vontade, e através do homem ele quis expressar sua imagem e semelhança. Portanto, para o homem, ele deu forma, assim como ele deu forma para outras coisas dentro da criação. Agora, qual o aspecto aqui interessante? O fato do homem ter sido feito do pó da terra, a gente sempre aborda essa ideia de que o homem foi feito de uma matéria-prima antes já existente. Deus, ele não cria o homem do nada, dentro do aspecto do que ele criou anteriormente. O homem, na verdade, é criado daquilo que Deus tinha criado anteriormente, pó da terra. E é importante você entender o seguinte: por que eu estou explicando isso daqui? Nós estamos tratando sobre saúde. A gente já conversou que muitas pessoas relativizam a ideia do corpo, relativizam a ideia da saúde, porque não entende, não tem essa compreensão. E aí, quando Deus ele vai formar o homem, ele vai dar uma forma ao homem. O homem vai passar a ter uma ideia de corporeidade. Isso é um termo pouco comentado ou pouco estudado, mas isso dentro da teologia do corpo, que vai estudar essa parte da composição humana, a gente chama de corporeidade. O que é a corporeidade? A ideia de você pensar no seguinte: aquilo que vai dar condição humana para o homem não necessariamente é só o espírito e a alma. A corporeidade vai dar condição humana no sentido de forma, humanidade. Então você vê que o aspecto do corpo vai ter uma diferença em relação a qualquer ser espiritual. Você pensar, por exemplo, nos anjos, você não consegue ter essa mesma expressão que se tem do ser humano, por exemplo. Então, o homem vai receber uma ideia e uma perspectiva de expressão de Deus diferente dos seres espirituais. Portanto, aquilo que nós lemos em 1 Tessalonicenses 5:23 é expressado nessa completude ou nessa tricotomia que nós apresentamos: espírito, alma e corpo. Então, você aprendeu aí. Então, corporeidade tem a ver com a condição humana. O corpo, ele dá a nossas vidas a ideia de condição humana. Estou dizendo para você aqui, basicamente, é o seguinte: se nós não tivéssemos corpo, nós não teríamos a condição humana. Então, a ideia de corpo é uma ideia de humanidade. Então, segura aqui. Agora, pense no seguinte: quando nós falamos sobre corpo, há sempre uma perspectiva social sobre o corpo. É por isso que, de uma maneira a analisar essa temática, as pessoas criam um determinado padrão em relação ao corpo. Porque isso tem a ver com o conceito social. A imagem daquilo que se projeta através do corpo, a forma que é dada ao corpo humano, atribui uma questão estética, uma questão visual. E esses padrões eles vão sendo definidos por uma questão cultural. E por que eu estou falando isso para você? Esse aspecto de condição cultural, independente de como se enxerga a ideia de corpo, não há como desvincular isso da essência.
do que é o ser humano, a condição humana do corpo. Isso torna uma ideia de subversão daquilo que se diz respeito ao corpo humano. Veja, por exemplo, quando o aspecto cultural começa a tomar vulto sobre um aspecto ideológico, você vai escutar, por exemplo, a ideia do meu corpo, minhas regras. E aí, pensando aqui na criação de Deus, não há como pensar nesse tipo de afirmativa. Essa afirmativa ela é totalmente equivocada. Por quê? Esse corpo ao qual nós temos como portador da alma e do espírito é uma possibilidade dada por Deus para que nós pudéssemos ter esta condição que temos, a condição humana. Logo, o corpo, ele é um portador, como eu disse, da alma, do espírito, e ele precisa ser administrado para que ele cumpra essa função, por exemplo. Quando nós entramos no assunto saúde, e pensando aqui nessa primeira área que nós estamos abordando, o corpo, o cuidado do corpo, na verdade, vai possibilitar o desenvolvimento daquilo que diz respeito ao término do versículo de número 7. Olha, Deus ele vai soprar nas narinas o fôlego de vida e vai tornar o homem alma vivente. Então aqui é uma composição e essas áreas todas são importantes para que a vida humana seja propagada. Onde que eu quero chegar aqui com você? A ideia do meu corpo, minhas regras, ela tem uma contrariedade em relação à Bíblia, porque se meu corpo, minhas regras, fosse algo validado ou principiológico, cada ser humano poderia decidir o que fazer com o seu corpo sem que tivesse consequências naturais por conta do que decidiu fazer. Em suma, quando você faz o que você bem quer com o seu corpo, você tem resultados dos quais você não deseja. Quando você cuida do corpo como Deus os deu para poder administrar, você vai fazer com que o corpo tenha uma vivência saudável. Então não existe essa ideia de meu corpo, minhas regras. A gente vai dar sequência no nosso pensamento sobre o corpo e vamos começar a trazer alguns aspectos básicos. Como que o corpo ele se mantém de pé? Como que essa estrutura se mantém de pé? Isso é importante? Isso precisa ser alimentado? De que forma precisa ser alimentado? Isso precisa ter algum tipo de movimentação específica para que possa preservar a sua funcionalidade? Então, essas e outras perguntas nós vamos aqui, ao longo do Acordando para o Propósito, desenrolar. Vamos aqui buscar responder e também trazer coisas práticas para poder você fazer com que isso venha tomar atitudes na sua vida, para que venha se tornar atos em suas vidas. Então, aqui resumindo o nosso programa de hoje. A ideia de corpo é uma expressão da vontade de Deus e o corpo diz respeito a dar uma condição humana para a criação de Deus. A ideia de corporeidade. Você pode anotar isso daí, você pode até se aprofundar nisso daí. O corpo, ele tem uma ideia e uma visão cultural, social. Isso pensando na questão estética, na questão visual. Ideologias deturpam a ideia de corpo, no sentido de que meu corpo, minhas regras. Equivocado. Porque se você usar o seu corpo com as suas regras, você vai fadar o seu corpo a uma derrocada. Então, logo, você é um administrador do corpo que Deus te deu. Tá certo? Então, essa é a ideia do que nós queremos tratar aqui hoje. Então, você que está aí nos acompanhando, você pode deixar o seu pedido de oração. Amanhã nós vamos estar orando aqui no Acordando para o Propósito, no programa de sexta-feira, apresentando os pedidos e dando continuidade na nossa temática. Tá certo? Eu te espero amanhã aqui no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. E
parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Forte abraço.